abençoado, número 1, porque Deus o considerou justo aos seus olhos, não importa o que ele fazia. Ele era justo aos olhos de Deus. Amém? A justiça que Deus tinha atribuído a Abraão. Então essa é a bênção número 1. E todos os benefícios que vieram com isso. Ele tinha uma esposa que na sua velhice, Deus a renovou, a sua mocidade para que ela concebesse, Deus então reverteu a sua menopausa. E não somente isso, mas olha, Deus mudou tanto a sua aparência que até mesmo um rei ímpio queria Sara. 2 reis diferentes a desejaram para o seu harém. E ela já tinha 90 anos de idade. Pense nisso. A bênção de Abraão. Amém? Abraão viveu até os seus 175 anos de idade. Quantos querem essa bênção de Abraão? Amém? E a Bíblia diz também, isso pode ofender algumas pessoas, certo? E está na Bíblia. Eu não sei como ficam ofendidos com o que está na Bíblia. Sabe, alguns não querem crer e por isso esses crentes focam a sua vida em outras coisas e não nas bênçãos, mas a Bíblia diz que Abraão era muito rico em gado, em prata e ouro. E a Bíblia diz muito rico, não rico, mas muito rico, e menciona gado, prata e ouro, para todos saberem que era físico. Amém? Olha, eu sou contra o materialismo, e a Bíblia é contra o materialismo. A Bíblia diz: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Está me ouvindo, igreja? Sabe, avareza quer dizer um desejo insaciável, um desejo desordenado por dinheiro, por riquezas. Isso é mal, porque isso é adquirido acumulando coisas para si mesmo. Acumula e não dá. Mas Deus quer o seu povo rico para poderem dar. Posso ouvir um amém, igreja? Glória a Deus. E, olha, alguns não gostam disso. Certo, o fato de que Abraão era rico com gado, prata e eles não querem que falemos disso, mas eu acho que eu estou roubando de você se eu não falar de todas as partes das bênçãos. Amém? Não era só espiritual, mas essas áreas também. Amém? Você está me ouvindo? E Abraão tinha influência com até os seus inimigos. No final, seus inimigos foram a ele para terem paz. Amém? E Abraão passou por muita coisa, por muitos problemas, mas a bênção de Abraão estava sobre ele. E por isso é chamada a bênção de Abraão. E hoje nós temos a bênção de Abraão. Amém? A Bíblia diz: se sois de Cristo, você pertence a Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, a descendência de Abraão, a descendência imediata, na verdade, está falando de Cristo no final, a semente que veio de Abraão, que nos abençoa a todos nós, porque estamos em Cristo. Amém? Mas quando você pensa primeiramente na sua semente, aquela semente, é lógico, por Sara foi Isaac. Ok? E olhando para a história de Isaac, durante a fome, pense em si mesmo. Deus está falando de você e como vencer, e como ter a provisão, como, sabe, ter uma vida de vitória durante a fome. Eu perguntei ao Senhor o que essa fome tem a ver com a fome do nosso tempo, porque muitas fomes já aconteceram. E olha, sabe, de coração, podemos aplicar isso, lógico, porque aqui são princípios para a fome. Mas especificamente Deus oculta coisas na Bíblia que se encontram em nomes, na palavra no hebraico, e tem algo que o Senhor me mostrou que eu não tinha visto antes. Já preguei muito sobre isso. E é esta expressão, a primeira fome, a primeira fome. E a Bíblia diz: havia fome na terra além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Então o filho passou pela mesma, sabe, tipo de fome que havia na época de Abraão. O seu pai também passou por isso, mas o filho estava num lugar chamado Gerar. Diga Gerar. Ok. A expressão primeira fome no hebraico, primeiro é Rashom. Se o seu nome é Reishon, sabe, eu já preguei quando Jesus falou: eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. A palavra ali é Rashom. O princípio, o primeiro, a escolha. O primeiro, seja no tempo, seja no ranking, seja na posição, em qualquer coisa, é a palavra Rashom. Diga Rashom. Reshon quer dizer primeiro. E se escreve assim, em hebraico, da direita para a esquerda: Resh, Aleph, Shin, Vav, Nun. Reshon.
E aqui o R é R, certo? Aleph. Aleph é o A. Certo? Shin, Sh. Certo? As 3 primeiras letras mostra a etimologia, a raiz da palavra Rishon, ok? Se olhar a raiz, as 3 primeiras letras são Rosh. Por que isso é importante? Porque é numa época que a Rússia é prominente. A palavra Rosh é hebraico para a Rússia. A palavra Rosh, na verdade, é a cabeça, o chefe. Mas na Bíblia você vai ver que na distribuição de todas as tribos de pessoas no Gênesis, Rosh, Rússia, certo? E até hoje usam essa palavra na Rússia, Rus, Ruskin, Rus. E essa palavra Rus tem etimologia na palavra Rosh, no hebraico. Eu creio pessoalmente que hebraico é a língua original, certo? E depois as línguas foram confundidas, certo? E é lógico, Abraão falava, era o seu idioma na época, ela se perdeu para os outros povos, os gentios, cada um com a sua língua. E aqui temos uma palavra interessante, Rosh. As 3 primeiras letras de Rashon, o primeiro princípio é a palavra Rosh, que é, em hebraico, a cabeça, ou o princípio, ou o primeiro é a palavra Rashon. Essa é a ideia. Mas, de todas as nações do mundo, quando a Bíblia fala Rosh, as 3 primeiras letras é sempre Rússia. China é Sinim. E a Índia está na Bíblia. No livro de Esther, você encontra a Índia. Literalmente Índia, I-N-D-I-A. E essa história na Bíblia é tão linda porque ela nos fala que é uma história de como Deus amou o mundo, que Deus não estava disposto de somente contar o prejuízo e dizer, bem, o homem pecou, então acabou para o homem, e eu não posso ficar mais com ele e criar outro. Ele pode, porque antes do homem, Deus já tinha criado anjos. Amém. Deus criou os animais. Amém. O homem foi criado por último. Deus podia criar outros animais e até outras criaturas. E não conseguimos imaginar isso porque nos acostumamos com o homem. Pensamos que o homem sempre existiu, mas Deus criou o homem. Deus criou o homem à sua imagem. E o homem é a melhor das suas criações. E Deus o fez por último, no 6º dia. E no 7º dia Deus então descansou. Não porque estava cansado, mas concluiu a obra. E nos primeiros 5 dias o homem não tinha sido criado, no começo, nem no 2º dia, nem no 3º, porque o homem não podia receber a glória. Ele não fazia parte da criação. A parte do homem, escute, olha o amor de Deus, era desfrutar uma obra concluída. Então hoje, a salvação também é assim. Muitas pessoas tentam ganhar com a sua moral, com as suas boas obras, a salvação, o perdão dos seus pecados. E a Bíblia diz que é uma forma de soberba, Deus chama de soberba, porque a obra já foi concluída com um grande preço. Lá na cruz, Deus colocou seu filho. Amém? E ele morreu na cruz, conquistando a redenção eterna por nós. Levou os seus pecados e os meus no seu próprio corpo. Ele levou as nossas doenças. Amém? O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Certamente, não talvez, certamente ele levou as nossas doenças e as nossas dores. Amém? E na cruz ele se tornou maldição para sermos abençoados por Deus. Posso ouvir um amém, igreja? Então nós vemos que a Rússia, até hoje em Israel, eles chamam a Rússia de Ros. E esta palavra Ros, vou mostrar para você esta palavra, porque aqueles que estudam profecia sobre o final dos tempos, mas escute isso bem, certo? Todas as profecias estão se cumprindo, igreja. Amém? E quando nós olhamos para a profecia, até no Antigo Testamento, a primeira profecia, quando Adão caiu, Deus falou para a serpente que a semente da mulher esmagaria sua cabeça e ele esmagaria o seu calcanhar. A mulher não tem semente? Então Deus já estava falando do nascimento virginal. Amém? Ele morreria na cruz, sim, ele seria esmagado na cruz, mas esmagou a cabeça da serpente. E ele foi crucificado no lugar chamado lugar da caveira. E lá Deus pegou os nossos pecados, os seus pecados e os meus, e os colocou nele. Não somente isso, mas você sabe qual é o maior problema de você e eu? Não é tanto nós cometendo pecados. Isso já é muito ruim, porque a consequência do pecado é finalmente a morte. Amém? Sempre tem essa consequência. Mas
tem uma fábrica que produz o pecado, e este é o problema, você concorda? É aquilo que produz o... É a mente, é o coração, é a pessoa que produz o pecado. Estou certo? Estou certo, igreja? Mesmo depois de nascer de novo, você vê que, às vezes, você, na verdade, tem a carne, e a carne não é falando, então, do seu corpo físico, ok? Amém? A Bíblia diz que o sangue de Jesus comprou o seu corpo, remiu o seu corpo. Amém? E quando eu falo carne, é aquela parte sua, que é o velho homem, certo? A natureza, que ainda ficou, depois que nasceu de novo, com os traços, com uma tendência e os desejos, a lascívia e tudo mais. Tudo isso na carne. Você não está na carne, a Bíblia diz. Você está no Espírito. Lembre-se sempre disso. A sua verdadeira identidade é que você foi criado em santidade e verdadeira justiça. Você é uma nova criatura em Cristo. Você está em Cristo. Posso ouvir um amém? Certo? E o que é estar em Cristo, pastor Prince? Quer dizer que um homem abriu mão de tudo. Por causa do pecado. Deus deu para ele tudo e ele abriu mão de tudo. Certo? Era um homem que estava no paraíso. Tudo que ele precisava ele tinha. Não tinha falta, não tinha doença, não tinha pobreza, nada disso. De escassez. Ok? Deus deu para ele tudo. E neste ambiente onde ele tinha tudo, ele traiu Deus. Ok? E obedeceu a Satanás em vez de Deus. Obedeceu aquele que é o significado do ódio em vez de obedecer aquele que a Bíblia diz que é amor. E como resultado, a consequência veio porque o pecado veio. Amém? O homem começou a envelhecer e adoecer. E essas doenças e enfermidades não são parte do plano de Deus para a sua família. Eu disse, isso não é plano de Deus para a sua família. Igreja, nós estamos no mundo decaído. Mas em breve Jesus vai voltar e consertar tudo isso. Amém? E olha, nós estamos em um mundo decaído, não é? E a morte então veio e finalmente a morte física. Mas a morte física também não é a final. Tem uma morte no lago de fogo, a Bíblia diz. E a Bíblia chama isso de segunda morte. Então você sabe bem lá no fundo que você é um ser espiritual. Você sente coisas que na verdade te mostram que você é mais do que um corpo. Não é como um animal que morre e acabou. Certo? Você é um espírito em um corpo. Sim, você foi feito do pó da terra. E você sabe que Deus podia nos ter feito de outra maneira. A Bíblia diz que Deus soprou e o homem se tornou alma vivente. E então, Deus o criou do pó da terra como um manequim, sem movimento, sem vida, até Deus soprar sobre o homem. Então essa parte sua é o espírito, o homem interior, o espírito. Todos vocês têm um espírito, é o verdadeiro ser. Amém? Este espírito foi cortado de Deus quando Adão pecou. E quando Jesus entra na sua vida, glória a Deus, você nasce de novo, é isso, o seu espírito nasce de novo. E agora você nasce em verdadeira santidade e justiça. Por que verdadeira santidade? Porque tem muita santidade falsa. Muita santidade falsa. Mas filho de Deus, quando você nasce de novo, você é criado, uma nova criatura, criado em justiça e verdadeira santidade. Amém? E Deus não pode ver pecado em você, porque Ele vê o sangue de Jesus no Santo dos Santos. Jesus voltou para o Pai depois de levar os seus pecados na cruz. Amém? Fez isso perfeitamente e clamou, está consumado! Amém? E voltou para o Pai depois que ressuscitou dos mortos. E você deve entender isso. Mesmo Ele sendo Deus, 100% Deus, Ele morreu como homem. Ele veio como homem, morreu como homem. Ele era 100% Deus, 100% homem. Está ouvindo? Foi um homem que abriu mão do mundo, abriu mão de tudo por uma maçã. Ou qualquer fruta que você acredita. Ok? Abriu mão de tudo. Jesus veio num ambiente de deserto, tentado por Satanás, e derrotou Satanás. Amém? E você sabe que Adão estava cercado por tudo lindo e ainda perdeu. Mas olha, Jesus cercado pelo deserto e não tinha nada. Amém? Sem comida. E obedeceu. Amém? Que homem. Glória a Deus. Então ele veio como segundo Adão. Diga segundo Adão. E assim como você diz, pastor, olha, Adão pecou, mas o que isso tem a ver comigo? E você não pode falar isso. Eu sempre falo que, por exemplo, o meu avô, e essa é a minha própria história, ok? O meu avô salvou a minha mãe porque eles viviam perto da praia, em Passipândia, ok? E então, a casa do meu avô ficava às margens da água.
e minha mãe tinha 3 anos de idade, estava brincando e caiu naquela água. E o meu avô, o senhor Sanition, uma coisa favorita dele era ensinar a dançar agogô. Muitos deles iam ali para que o meu avô ensinasse agogô. Ele era conhecido, sabe? Ok, então ela caiu naquela água e o mar estava agitado naquela época e alguém então gritou que ela estava na água e então o meu avô naquele dia estava se arrumando para ir para uma festa. Estava com um relógio, usando até uma gravata. E ele correu e pulou no mar. Ele sabia nadar muito bem. Salvou a minha mãe quando ela tinha 3 anos. Agora eu te pergunto, se a minha mãe morresse com 3 anos, eu estaria aqui? Então, querendo ou não, a sua vida está totalmente conectada com os seus pais. Ok? Está conectada. Não pode dizer, eles não têm nada a ver comigo. Tem tudo a ver com você. Amém? E se voltar, você vai voltar até chegar em Adão. Porque Adão foi o representante da raça humana, entendeu? Ele abriu mão de tudo e trouxe para nós o pecado, trouxe também doenças, trouxe a pobreza e trouxe a depressão e tudo que você vê no mundo de hoje, que é ruim e tudo mais, ele trouxe com seu pecado. Amém? Não Deus. Você quer ver qual era o plano de Deus? Olhe para antes do homem cair, antes do pecado. Um paraíso. E depois você pode até também ir para o Apocalipse, quando o céu descer sobre a terra. Glória a Deus, Deus vai fazer um novo céu, uma nova terra. Amém? Não haverá mais lágrimas, nem doenças e nem morte, nenhum lamento e nenhum choro. Amém? Vamos viver para sempre jovens, para sempre fortes, para sempre com saúde. Amém? E para sempre é muito tempo. Quer ver o plano de Deus? O que está no seu coração, o que é da sua vontade? Não é nada disso aí. Ok? Mas isso aconteceu. E Adão era o representante da raça humana. Então Deus enviou o segundo Adão. Diga segundo Adão. Segundo Adão, certo? Agora Jesus é o representante desta nova raça humana. Amém? Então ele teve que vir como homem. Por isso o diabo não queria que ele viesse, até quando ele nasceu em Belém, o rei daquela época, que nem era para ser o verdadeiro rei naquele trono, o rei Herodes mandou matar todos os meninos. Mas o Senhor livrou então o seu filho, amém, e o enviou ao Egito. E ele veio de volta do Egito, alguns creem na Alexandria, e ele então cresceu. Amém? O propósito dele vir aqui na terra era para ser o representante, o novo representante da humanidade. Porque tudo aquilo que aconteceu com Adão, o representante, estava acontecendo com todos os homens que vieram dele. Portanto, os que nasceram de novo, tudo aquilo que Jesus conquistou, todas as vitórias que ele teve, também são suas. Se você é uma nova criatura, você está ouvindo? Então é com quem você se identifica. Com quem que você se identifica? E alguns perguntam, pastor, o que é isso, se identificar? Mas muitas vezes vivem dizendo, sabe, o meu pai, o meu avô tiveram problemas mentais, e na minha família tem muitos com problemas mentais, por isso eu também tenho. Você acabou de se identificar com o Adão errado. O seu Adão hoje é o segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo. Se você o aceitou, por isso é necessário que você então creia nele, amém, para você fazer parte da nova raça humana. Amém. Você tem o Espírito Santo e você tem um homem, escute. Se eu posso falar assim, e olhe a igreja, por favor, me entenda. É maravilhoso ver a divindade de Jesus e sim, ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade, Deus o Pai e o Filho, ele é o Filho, e o Espírito Santo. Amém? É importante entender isso, ver a divindade, porque qualquer grupo, igreja, e qualquer grupo do cristianismo, entre aspas, certo? Que então, sabe, rejeita a divindade de Cristo, não é de Deus. Ok? Mas também não podemos ir para este outro extremo aqui e falar que Jesus era um tipo de super-humano, certo? E pensar assim, não, ele era um ser humano como todos nós. Era um homem comum. Por isso ele veio, que ele teve que nascer, ele teve que aprender. A Bíblia diz que ele teve que aprender obediência. Cresceu como qualquer humano.
cresceu no seu entendimento também. Não era assim ele no ventre de Maria falando, eu já sei de tudo. Eu conheço tudo sobre esse ventre. Você acha que ele sabia de tudo? Eu sei como funciona todo este processo. Olha, ele também teve que crescer como qualquer criança. E teve um dia, é lógico, quando criança ou quando crescia, ele percebeu que ele era o filho de Deus. E veio com um propósito. E é por isso que com 12 anos, ele falou para os pais, não sabia que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? Ali ele já sabia. Certo? Então, olha, rapidamente. O propósito era morrer na cruz. Por que morrer na cruz? Porque a alma que pecar morrerá. E para Deus, Deus não ia permitir, sabe, por causa da sua santidade e justiça, não podia permitir injustiça, amém, iniquidade e pecado entrar no céu. Amém? E você também concorda, você não gostaria de viver num país, e é por isso que muitos gostam de viver em Singapura, porque nós somos um país que obedece à lei. Amém? Tem justiça, tem equidade. Amém? Se alguém te rouba ou te faz algo errado, amém? Alguém faz alguma coisa louca com o seu filho ou sua filha, ou a sua esposa, você quer justiça? Neste país, ou gostaria de um país sem polícia, sem nada, e todo mundo fazendo o que acha certo aos seus olhos? E é o que o mundo quer, é lógico que não. E a justiça é importante. E de onde vem finalmente a justiça? Quem decide o que é justo e o que não é? Finalmente você vai até os princípios cristãos judeus, que vieram de Deus. A justiça de Deus. Sem essa justiça, todas as nações do mundo que são civilizadas hoje são baseadas nesses princípios cristãos judeus de leis. Amém? Isso traz prosperidade para a nação. Ok. Olha, queremos a justiça, mas se Deus só tem justiça e ele falasse, eu não posso permitir que ninguém que tenha pecado e quem não tem pecado, todos nós pecamos e não entraríamos no céu e ele exterminaria toda a raça humana e não perderia nada. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. Amém? E se Deus é amor, e fosse só amor, ele poderia falar, está tudo bem, todo mundo erra mesmo. Vamos colocar tudo debaixo do tapete, como alguns aqui fazem, quando limpam uma casa, e depois no final de semana pega e limpa. Certo? Deus não faz isso. Deus fez tudo com justiça. Ele fez tudo com justiça, aceitando o homem pecador em justiça. E melhor ainda, ele recebeu o pecador e tem que receber o pecador para que os seus atributos sejam glorificados. E não serão glorificados se não te recebe. Então, como ele fez isso? Com a cruz. A cruz de Jesus Cristo, o sangue que ele derramou, sangue inocente, o sangue real, o sangue santo que ele derramou na cruz. O único que nunca pecou, nele não havia pecado, ele não conheceu o pecado, não cometeu o pecado. Ele foi a oferta perfeita. Amém? Lá na cruz. Amém? Mas se ofereceu como um homem, um sacrifício. Glória a Deus. Ele tomou seu lugar, para você tomar o lugar dele. Você está tomando o seu lugar. Amém? Ele tomou o seu lugar de maldição para você tomar o lugar dele de bênção. Pastor Prince, acho que você se esqueceu. Você não está falando de Gênesis 26. Confia. Certo? Tem uma razão por que o Espírito Santo está falando tudo isso. Amém? Não me esqueci de Gênesis 26, verso 1. Amém? Não me esqueci da Rússia. Só estou te mostrando que tudo isso você tem que entender, porque é a primeira parte, senão você vai ter só o método e falar, eu sei o que fazer durante a fome. Mas este não é o ensinamento. Tem que ter o evangelho nele. Então, quando Jesus na cruz clamou, está consumado, o que é consumado? Sim, a antiga aliança, baseada na sua obediência, e ninguém podia, então, viver naquela aliança da lei. Ninguém pode cumprir a lei. Quem fala que não pode cumprir a lei, verdadeiramente a entendeu. A lei é perfeita. Não é só na aparência, mas também no pensamento. Você pode cumprir na aparência, quando todos veem, mas você é diferente no pensamento e no comportamento quando ninguém está vendo. Isso não tem nada a ver com a lei. Então ninguém pode cumprir a lei, admita. Porque pela lei, nenhuma carne será justificada, a Bíblia diz. E Deus sabia que ninguém podia viver pela lei. Deus mandou o seu Filho para estabelecer a graça. E quando Cristo morreu na cruz e disse está consumado, foi o seguinte,
A lei foi cumprida. Jesus não acabou com a lei, quebrando ou destruindo a lei por nós. Ele disse: eu não vim para destruir a lei. Eu não vim destruí-la, mas cumpri-la. Ela foi cumprida? Sim. Onde? Lá na cruz. Toda a sua iniquidade e transgressão, todo o seu pecado e tudo mais, foi levado por Jesus na cruz. Ele pagou o preço e a lei ficou satisfeita. E se a lei exigisse justiça ou pagamento da sua parte hoje, senão ela te amaldiçoa ou te pune, será injusto. E a lei foi magnificada. Tem essa frase, a lei foi magnificada, e isso por causa da cruz. A lei foi magnificada. Jesus disse: a tua lei está no meu coração. Amém? Por isso a Arca da Aliança tinha os 10 mandamentos lá dentro. Só ele pôde cumpri-la. E a cumpriu na cruz por todos nós. Não estamos sob a lei, estamos sob a graça. O que é a graça? A graça, se fosse na antiga aliança, tinha um se. Se obedecer, eu te abençoo. Se desobedecer, eu te amaldiçoo. Certo? Mas na nova aliança não tem se. Deus diz: eu serei isso para você, então você será. Eu serei seu Deus e você será o meu povo. Amém. Uma vez Deus escondeu o seu rosto de Israel. Naquele período de Lo-Ami, não são mais o meu povo. Lo-Ruama, não mais misericórdia. Mas Deus disse: por Cristo, vocês agora são o meu povo. Obtiveram misericórdia. Posso ouvir um amém? Então, olha, nós temos uma linda figura do segundo homem. Amém? E este homem, quando ressuscitou dos mortos, e entenda isso, ele morreu na cruz como homem, certo? E ressuscitou dos mortos como homem. E olha, quando morreu na cruz, não só levou os nossos pecados, levou também a nós. Fomos crucificados com ele. Aquela parte sua, do homem velho que ama pecar, foi crucificada também na cruz. Está consumado, sabendo disso, Romanos 6,6. O nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja aniquilado, eliminado, ineficaz. Então hoje, o cristão ainda tem isso, certo? O maior problema, diga amém se você concorda, o maior problema não é o pecado que você comete, é mais este desejo pela lascívia, este mau comportamento, e às vezes pensa: eu saí da igreja, estava tão bem, mas agora não estou mais. Porque de repente você fala algo que não deveria, fica irado. É esse desejo que está lá dentro, certo? Este é o seu problema? Se não é o seu problema, eu acho que você nasceu de novo. Amém? Porque só o crente que não gosta disso. Certo? Todo mundo diz: eu não sinto nada, é tudo mesmo. Eu nem sei quem sou. Certo? Mas você sabe, este não é você e você não gosta disso. E o pior, isto se manifesta naquele momento mais íntimo quando você está em oração. Não é? E pensa: como eu pensei isso? Filho de Deus, isso é verdade? Vamos encorajar uns aos outros. Você também passa por isso? Amém? E se manifesta até no sono. E isso é muito ruim. Certo? Você se levanta e diz: como eu pensei isso, como sonhei isso. Pensamento de blasfêmia, algo assim. E você fica até mesmo chocado. E pode ser um espírito maligno, certo? Te atacando com esses pensamentos, ainda do lado de fora. Mas se está por dentro, é a sua carne. Essa parte que não é você. Deus nunca te vê na sua carne. Escreva em algum lugar: Deus não te vê na carne, mas te vê no espírito. Romanos 8 nos fala: você não está mais na carne. Porque se Cristo está em você, certo, o corpo está morto pelo pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Amém? E a Bíblia diz: você não está mais na carne, mas no espírito. Romanos 8. Você não está mais na carne, mas no espírito. E o que é isso? Tudo que veio do segundo Adão agora é seu. Qual ele é, assim sou eu neste mundo. Não qual ele era já seria bom demais quando Jesus estava aqui na terra. Se eu fosse como ele era, já seria bom demais, mas não. Deus está falando do Cristo que foi entronizado à sua direita agora no céu. Qual ele é, assim somos nós neste mundo. Está me ouvindo? Olha, o seu pensamento foi elevado. Esse é o tipo de pensamento que é pensamento santo. Pensamento alinhado com o Novo Testamento. Pensamento alinhado com o que Deus deseja. Porque Deus pensa assim, Deus não pensa em você como se estivesse lá embaixo. Deus pensa em você à sua direita, em Cristo. É como os olhos de Deus. Quando Deus vê o
Sangue. Deus não pode ver pecado. Se hoje no céu, você sabia que o sangue de Jesus foi espargido no céu? Em Hebreus diz que Jesus entrou ali com seu sangue. Agora escute, ele ressuscitou dos mortos e venceu a morte como homem. A obra foi concluída e a morte não tem mais poder. Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia como homem. Agora escute isso. E Deus o levou até o céu, no seu corpo, com este novo corpo que nunca envelhece, não adoece, não morre. Amém? Ele subiu para o céu e foi glorificado. O Pai deu as boas-vindas, ele se assentou, e a Bíblia diz em Hebreus que a razão pela qual ele se assentou não foi porque ele é Deus, ele sempre foi Deus. A Bíblia diz, tendo purificado os nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Por isso, em Hebreus 10 diz, sabe, que uma vez que ele purificou os nossos pecados, pelo seu corpo fomos santificados, uma vez por todas. Amém? E ofereceu um sacrifício pelos pecados para sempre, tendo oferecido um sacrifício, diga um sacrifício, pelos pecados para sempre, se assentou. Se assentou. À mão direita. O mesmo que o capítulo 1 de Hebreus. Amém? Tendo purificado os pecados, se assentou. Agora escute. A mesma pessoa que levou todos os pecados de toda a história da humanidade, porque nunca teve uma pessoa que levou mais pecados, porque nenhuma pessoa levou os pecados, não é? Mas se você falar de toda a impureza, toda a sujeira, a pessoa que levou esses pecados no seu corpo, amém? Na cruz foi Jesus Cristo. O fato de que ele pode, agora na ressurreição, andar no céu pelo seu sangue, e o Pai o glorifica e diz, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Quer dizer o quê? Onde estão os pecados? O pecado que ele levou sobre si na cruz. Onde estão eles? De quem eram eles? Aqueles pecados. De quem eram os pecados? Ei, fala comigo, igreja, por favor. Fala comigo, vai. De quem eram aqueles pecados? E onde eles estão agora, quando ele se assentou à direita de Deus Pai? E o Pai diz, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tendo purificado os pecados, se assentou. Purificou, limpou os nossos pecados. E, como sabemos, ele se assentou à direita de Deus Pai. Amém. E o que o diabo gosta de fazer é que você fique sempre olhando para você, aqui na terra e na carne. E ele sabe que vai ser ruim se você fizer isso porque nós achamos até que estamos melhorando. E crescimento espiritual não é, sabe, pelos seus esforços, não estou pensando mais aquilo, não estou falando mais aquilo, não fico mais irado, não estou comendo demais. Quem é de Singapura sabe o que eu estou falando.